Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui realizando mais um painel, hoje o terceiro painel da noite, né, dia 20 de agosto, nesse mês da advocacia, um grande evento organizado pela OAB de Santa Catarina e pela ESA do Estado de Santa Catarina, sob a coordenação científica dos professores Pedro Miranda de Oliveira e do professor Marco Vinícius Borges. Hoje, esse painel com a colaboração da Comissão de Direito Cooperativo, da nossa seccional, cumprimentamos e damos boas-vindas a todos os advogados, estudantes de direito, visitantes, que hoje acompanham esse nosso painel destacado e voltado ao direito cooperativo, ao exercício da advocacia no direito cooperativo. Nessa noite, o painel chamado O Exercício da Advocacia Cooperativa, Experiências, Desafios e Oportunidades. Nós temos a alegria de convidar três grandes advogados e professores que atuam no ramo do direito cooperativo. Primeiro, o professor e advogado Ronaldo Gáudio, a professora e advogada Marília Ferraz Teixeira e o professor e advogado Norberto Bonamin Júnior. Antes de apresentar cada um, farei uma leitura dos seus currículos, né, e apresentarei para que eles falem. O nosso painel tem a duração de 90 minutos. A cada palestrante, a gente está dando o tempo máximo de 25 minutos para que a gente possa debater com vocês ao final das apresentações. Tá ok? Um prazer. Eu sou Leonardo Rafael, presidente da Comissão de Direito Cooperativo, e a gente começa agora o nosso painel. Já indo diretamente ao convite dos nossos palestrantes, eu gostaria de convidar para dar a palavra o professor e advogado Ronaldo Chaves Gáudio. O professor Gáudio é mestre em Desenvolvimento, Regulação, Concorrência e Inovação, MBA em Business Law pela Fundação Getúlio Vargas, é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, é coordenador da pós-graduação em Direito Cooperativo da PUC de Minas Gerais, coordenador do curso Cooperativismo e Direito Cooperativo da ESA, da OAB do Rio de Janeiro, é professor convidado da FGV e do curso de Extensão em Direito Cooperativo da Escola Superior da Advocacia da OAB de São Paulo, presidente da Comissão Especial de Cooperativismo do Conselho Federal da OAB, presidente da Comissão Especial de Direito Cooperativo da OAB do Rio de Janeiro, presidente do IBCOP, Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo, diretor executivo da AIDCMES, Associação Ibero-Americana de Direito Cooperativo, Mutual e da Economia Social e Solidária. É vice-presidente da Comissão de Direito Cooperativo da OAB Nacional e membro do Comitê Jurídico da Organização das Cooperativas Brasileiras, com a sede em Brasília. O seu painel vai tratar sobre os desafios e oportunidades da advocacia cooperativa. Dou muito boas-vindas, professor Ronaldo, meu querido amigo, a quem passo a palavra para que fale não apenas na condição de professor e advogado, mas também temos a honra de recebê-lo, também na condição de presidente da nossa comissão especial de cooperativismo do Conselho Federal da OAB. Bem-vindo, professor Ronaldo. A palavra está com o professor por até 25 minutos. Boa noite. Boa noite. Saúdo a todos, na pessoa do nosso amigo e dileto companheiro de trincheira do direito cooperativo, Leonardo Rafael, presidente dos grandes, de maior importância histórica nessa progressão do direito cooperativo no sistema OAB, né? Mas também não deixo de cumprimentar o professor Norberto, um privilégio conhecê-lo nessa oportunidade, rever a minha amiga a doutora Marília Ferraz Teixeira, que quero dizer que, excepcionalmente, essa noite só não está tão elegante quanto inteligente e competente. Mas privilégio estar com vocês, advogados com tanta reputação, dividindo um painel com vocês, realmente é um privilégio singular. Especialmente na OAB Santa Catarina, um estado com tanta tradição em cooperativismo, com tanta importância do cooperativismo nacional, e faço esse reconhecimento, esse agradecimento na pessoa do nosso fraterno presidente Rafael Warne. Privilégio aceitar, receber e poder aceitar esse convite que muito nos honra. Bom, a pauta é uma pauta que naturalmente me apetece bastante, né? Porque
falar da relevância estratégica do direito cooperativo, que é uma pauta um pouco recorrente, ela, lógico, absolutamente está ligada a uma contrapartida, que é o desafio que isso representa e as oportunidades que isso representam para uma advocacia, para o exercício de uma advocacia especializada. Mais do que uma advocacia especializada. É uma advocacia que a gente pode distinguir entre aqueles que são advogados de cooperativa e aqueles que são advogados cooperativistas. Então, eu reconheço vários deles e aqui os homenageio na pessoa do nosso presidente Leonardo Rafael, que é um grande advogado cooperativista. Advogar para a cooperativa é uma tarefa importante, que desafia tecnicamente, mas ser um advogado cooperativista, no sentido que, lógico, eu quero emprestar para a expressão, é um advogado que se compromete com a causa das cooperativas, né? Com o que as cooperativas, a despeito de um mercado importante para todos nós operarmos, o que elas significam para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento do próprio direito e desenvolvimento de uma sociedade efetivamente mais justa, que a gente consiga, através da nossa contribuição como advogado cooperativista, dar o nosso empurrão pelo campo do direito, num necessário resgate, né, de justiça social, especialmente em países com o nosso perfil. Bom, daí a gente, no campo dos desafios, poderia aproveitar esse ensejo do advogado cooperativista, não do mero advogado de cooperativa, para dizer que o desafio é, de fato, muitas vezes, resistir a pensar só nos nossos honorários. Nada contra, tudo a favor, na verdade, mas pensar numa advocacia cooperativista significa pensar como solucionar problemas jurídicos para desenvolvimento de uma empresa do trabalhador, isso não é um paradigma, ou de uma empresa do consumidor. Seja esse trabalhador alguém que vai prestar serviços de qualquer gênero, seja um trabalhador que é um taxista, seja um trabalhador que é um médico, seja um trabalhador que é um auxiliar de serviços gerais, um professor. O cooperativismo tem, do ponto de vista constitucional e até do ponto de vista dos direitos fundamentais, uma expressão econômica de primeira grandeza para o exercício livre de uma atividade econômica onde o próprio trabalhador e o próprio consumidor são os donos da empresa. Empresas que no mercado eles apenas participariam como empregados, né, ou como consumidores de mercado, eles se convertem em donos dessa empresa através da qual eles vão realizar suas necessidades de consumo e vão se realizar profissionalmente, exercer suas atividades laborais. Então, isso é um tremendo paradigma. E esse paradigma vai dizer muito do que nós precisamos adaptar o conhecimento ao qual nós tivemos acesso nas universidades. O desafio para o advogado cooperativista, além deles se revestir, né, dessa percepção da sua função social potencializada, é também um desafio de localizar, adquirir conhecimentos que não foram oferecidos para ele na universidade, né? E mais do que isso, na medida em que se aprofunda nessa seara, é o desafio de um advogado que vai contribuir substancialmente, tende a contribuir substancialmente com o exercício do seu ofício na construção de um ramo do direito, que nós, por enquanto, estamos apenas arranhando a superfície. Vale dizer, coração do que nós chamamos de direito cooperativo é uma espécie obrigacional própria, que nós jamais ouvimos falar na universidade, que é um mitificado ato cooperativo, né? É uma categoria obrigacional, consequência da estrutura sobre a qual as relações jurídicas se estabelecem, uma estrutura absolutamente própria, e que, portanto, as relações jurídicas se estabelecem sobre essas bases
muito particulares, desenvolvendo um regime obrigacional também muito particular, né? Nós fomos forjados para entender relações societárias e relações de mercado, e não uma relação jurídica que sincretiza esses dois fechos de relação. Isso, para nós, é bastante desafiador, né? Bom, essa diferença gera para nós, por outro lado, grandes oportunidades, na medida em que nós singramos aí a desvendar esses conhecimentos. Eles nos dão oportunidade, eu vou usar aqui duas pautas, por exemplo, de conhecimentos adaptados quando se fala em responsabilidade de dirigentes, pauta que a doutora Marília provavelmente abordará pelo seu tema, não é? O dirigente de uma cooperativa financeira, ele tem uma série de particularidades, tanto do conhecimento que ele tem que adquirir, como do regime de funcionamento de uma instituição financeira cooperativa, que é bastante diferente de uma instituição financeira capitalista, né? Então, esse conhecimento adaptado é fundamental, de um lado, para que se exerça uma boa advocacia cooperativista, mas, de outro lado, constitui para aqueles que dominam o conhecimento a possibilidade de atrair um novo mercado ou se distinguir pela sua capacidade de especialização e algo que não está sendo oferecido na prateleira, que, portanto, é uma mão de obra mais escassa à disposição dessas empresas cooperativas que tanto precisam de assessorias especializadas, né? Da mesma maneira, a advocacia criminal em cooperativas agropecuárias, não vou passar perto do tema, que não sou criminalista, mas certamente o professor Norberto vai trazer para nós particularidades que dizem respeito a consequências desse modelo novo, que tipo de questões adaptadas se precisam cuidar quando se trata de aspectos criminais em cooperativas agropecuárias, né? Mas a coisa não para aí. Tanto os desafios quanto as oportunidades não param por aí. Esse regime jurídico projeta consequências de um conhecimento adaptado e até da construção de um regime jurídico adaptado na lei, na doutrina, na jurisprudência, todos os atos de regulação, sejam atos de regulação normativa, de regulação judicante, enfim, de adaptações para o campo da concorrência, para o campo do direito da regulação setorial de atividades de mercado, para o campo tributário, historicamente, talvez esse seja o que sempre costuma estar em mais evidência, né? Como é a tributação dessa atividade econômica que se manifesta de uma maneira tão peculiar, né? Naturalmente, não pode ser a tributação idêntica a uma atividade econômica tradicional, capitalista, né? Os templates, os tipos foram criados, sobretudo os tributários, para tributar atividades econômicas, aquelas que nós temos conhecimento, estamos habituados à atividade econômica tipicamente capitalista, do ponto de vista da tributação da atividade econômica, né? Mas não só, podemos seguir por vários e vários campos, e o mais evidente deles talvez seja o próprio societário, né? As cooperativas têm conhecimentos da tipologia societária que exigem paradigmas, talvez mais fáceis de conhecer, talvez mais fáceis de perceber a diferença, mas conhecimentos absolutamente adaptados. Se pensar no regime de capital numa cooperativa, como funciona de uma maneira totalmente particular, a se pensar no poder de controle numa cooperativa absolutamente particular, sem paradigmas, os próprios fundos obrigatórios para uma cooperativa, especialmente um fundo ou uma reserva legal, uma reserva obrigatória específica, que não tem paradigma, que é um fundo que dos excedentes deve ser direcionado necessariamente para reinvestimento em assistência técnica, educacional e social. Isso não tem paradigma, né? Ou seja, reinvestimento em consumidores, em trabalhadores, que também são os donos dessa empresa cooperativa, mas isso também não tem paradigma. Então, reparem bem, desde do mais trivial e mais evidente mudança
que as cooperativas projetam no direito, começamos pelo societário e terminamos de uma maneira muito profunda no próprio regime geral das obrigações, com uma tipologia própria, o tal ato, ou melhor dizendo, dentro de uma teoria mais contemporânea dos atos jurídicos, né? Dos fatos jurídicos, perdão, negócio cooperativo, não ato cooperativo. Enfim, então temos, naturalmente, muito o que conhecer, muito o que desvendar, e essa lacuna de conhecimento para todos nós, não conheço quem tenha tido uma disciplina de direito cooperativo na graduação, né? Então, uma lacuna que se apresenta para todos nós gera um outro desafio que não é de conhecimento, é um desafio de militância, um desafio de como resolver problemas, tendo que estabelecer um diálogo com setores que vão atuar decisivamente, fiscalizando, julgando, normatizando, enfim, mas sem ter nenhuma base, não por culpa desses atores, mas porque isso não lhes foi oferecido. Então, tratar esses problemas num ambiente um ambiente institucional como esse, é um desafio a mais e que requer inteligência, estratégia desse advogado. Enfim, claro, desafiador e profundamente instigante por esses mesmos motivos, né? Então, aqueles que realmente se aventuram no direito cooperativo ou por algum acidente terminam nele, acabam invariavelmente sendo picados por uma famosa mosquinha verde que a gente fala por aí no meio cooperativista. Costuma ser um caminho sem volta, porque ele é interessante, né? E, de vez em quando, nós falamos em terminologias e tratamos questões que, se não fossem alguns malucos como nós, que falam essa linguagem desconhecida, uns malucos como Marília, como Léo, como tantos outros, né? Nós seríamos completos estranhos, né? Então, nós temos o nosso clubinho de terapia coletiva, de vez em quando todos nos encontramos nos nossos congressos de direito cooperativo, né? Parece, na verdade, que ali é a reunião dessa turma que fala uma linguagem diferente. E ali a gente descobre, isso é também uma questão de oportunidade, ali a gente descobre vários pares, né? Várias pessoas que comungam desses desafios. E esses ambientes são muito maiores e mais ricos do que nós podemos supor, né? Marília, Leonardo, entre outros, você está, professor Mário De Conto, a nossa gerente jurídica nacional, Ana Paula. Bom, não quero ser injusto, eu posso citar vários colegas, né? Eu presido uma comissão nacional no Conselho Federal e, enfim, só ali teria uma lista enorme de militantes de trincheira mesmo do direito cooperativo, né? Mas é um ambiente onde as pessoas se conhecem de nome, né? Se conhecem, no mínimo, de ouvir falar, né? Mas que nesses ambientes nós temos muita oportunidade de troca de ideias, nós temos muita oportunidade de palestras, de produção acadêmica, enfim, são várias oportunidades, não só no Brasil, mas internacionalmente nós temos que escolher que eventos nós vamos participar, porque naturalmente não é possível dar conta de todos eles. Eles são normalmente, mais de 3 eventos de direito cooperativo acontecendo, isso digo, em torno das entidades que são mais conhecidas, fora as outras coisas que acontecem, né? Enfim. Então, aqueles que nos ouvem, fica aqui a minha vocação incontida para conclamar novos atores, novos concorrentes para esse meu mercado que eu gosto tanto, né? Porque, de fato, meus amigos, é um ramo absolutamente interessante de se trabalhar. E com esse diferencial que eu disse, de que eles nos dá um pouco mais de senso de utilidade social na nossa advocacia, pelo menos assim eu percebo e acho que meus colegas compartilham dessa percepção comigo, né?
Bom, ainda no campo das oportunidades, eu me preocupei de ser sucinto, tentar respeitar rigorosamente o tempo, e essa capacidade de síntese eu devo confessar que não está entre as minhas qualidades, mas uma questão que tem sido bastante suscitada atualmente é a oportunidade desses desafios que nós temos, especialmente esses relacionados ao regime jurídico do ato cooperativo, que cujo conhecimento ainda é bastante escasso, formas alternativas ou formas adequadas de solução dos conflitos que se apresentam em torno das cooperativas, né? As sociedades cooperativas, elas são uma sociedade que não atuam, não exercem atividade econômica no interesse do capital, no interesse do investidor, mas no interesse de um consumidor ou de um trabalhador que é dono dessa empresa, né? Então, embora ela deva atuar no interesse desses trabalhadores ou desses consumidores, não raro o conflito se instala. Onde se tem duas pessoas de existência distinta, o conflito, mais hora, menos hora, vai se instaurar em maior monta, em menos ou menor monta. Mas o desafio peculiar em relação às cooperativas é que não conhecemos nada de direito cooperativo como sociedade e menos ainda de ato cooperativo. Então, a tendência é que esses conflitos, quando há, sobretudo, um desequilíbrio social protagonizado por uma cooperativa, é que esses conflitos sejam solucionados com o direito comum, por assim dizer, comum, o direito que nós conhecemos, né? Então, é comum que a gente entenda que na relação de consumo cooperativista vá, por exemplo, um juiz entender que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Até porque, se ele tem um dilema a resolver e ele não conhece a outra regra, ele tende a aplicar a regra que ele conhece. Isso, além de formar uma jurisprudência bastante negativa, gera para as cooperativas um ambiente de insegurança muito grande. É entender ou compreender que o seu regime jurídico é uma coisa e se preparar para tanto, e talvez depois ser surpreendida com decisões judiciais ou com construções jurisprudenciais que não dizem respeito ao que está muitas vezes escrito textualmente na legislação, né? Idem em relação a questões trabalhistas. Não raro, uma relação de trabalho como gênero, não como sinônimo de relação de emprego, mas que é pautada por esse regime jurídico específico, trabalhadores que se organizam coletivamente, mas que são donos da empresa, por consequência, não são trabalhadores subordinados, porque não estão em regime de subordinação típica, mas tampouco não são autônomos individuais, têm um regime jurídico específico, não raro ainda assim, e a despeito do que diz a legislação, se atrai de uma maneira atécnica a incidência de regras da CLT, do regime de emprego, né? Então, bom, se nós transportarmos, eu estou falando só desses dois eixos principais de relação, né? De atividades de consumo ou de atividades de trabalho. Se nós extrapolarmos isso para os vários tipos de atividades econômicas onde as cooperativas já se consolidaram, fora as que existem por vir, nós estamos falando aí de saúde suplementar, mercado financeiro, mercado de transporte, tanto de pessoas como de cargas, geração e distribuição de energia, consumo de supermercado, consumo de farmácia, consumo no geral, né? Cooperativas de consumo de serviços ou de bens imóveis, cooperativas habitacionais, né? Enfim, temos aí vários e vários. Se você pensar qualquer tipo de atividade econômica, ela, em regra, deve ser lista, pelo menos do ponto de vista constitucional ou de direitos fundamentais, deve ser lista a uma cooperativa. Mas, mais uma vez, não existe uma compreensão, né? O juiz, normalmente, lamentavelmente, a gente acaba muito trazendo os exemplos para o judiciário, mas isso não se aplica naturalmente só ao judiciário. O judiciário, ele naturalmente tem que ser, pelo menos para o ingresso na carreira, um generalista, né? E depois, se alguma coisa, algum tema de cooperativa,
bate às portas do juízo, ele não recebeu o ferramental adequado para encarar aquele fenômeno que ele vai ter que tratar, conhecendo ou não conhecendo. E num cenário onde nós temos esse desconhecimento aliado a uma inflação processual gigantesca e metas a cumprir, e não, além de não acesso ao conhecimento, não acesso à literatura, isso é extremamente desafiador. Faltam 3 minutos para o meu tempo regulamentar, então eu vou dedicar esses 3 minutos, muito brevemente, a apresentar que outros métodos de solução desses conflitos, talvez com muito mais vocação para soluções tecnicamente adequadas, podem ser encontradas fora do judiciário. Isso é um campo de oportunidade muito positivo para a advocacia, a possibilidade de tratar esses conflitos no campo da mediação, por exemplo, no campo da arbitragem, é outro exemplo, mas não só, nesses métodos, significam oportunidades muito promissoras de nós, advogados, atuarmos para solucionar o problema dos nossos clientes cooperativos. No campo da mediação, em última análise e muito sintética, nós estamos diante de uma forma autogestionária de solução de conflito, da tentativa de restaurar a relação jurídica com todo o ferramental que a mediação tem vocação para oferecer, e uma decisão pura e simples de quem está certo ou errado tem menos chance de resolver, sobretudo, de maneira satisfatória, com essa lacuna de conhecimento, né? Mas na arbitragem nós temos também possibilidade de resolver questões de cooperativismo ou dessas relações das cooperativas em muito menor tempo, em uma instância única e com a garantia de alguém como eu, como Marília, como Norberto, como Rafael e tantos outros, alguém que será um árbitro e que julgará isso dentro de uma técnica adequada. Isso pode ser uma tremenda oportunidade para a advocacia cooperativista. Se esses métodos fora do judiciário representam uma oportunidade para a advocacia empresarial capitalista, ou a advocacia empresarial de uma maneira ampla, para as cooperativas eles apresentam uma oportunidade diferencial bastante apreciável, talvez de honorários mais rápidos e, às vezes, muito provavelmente, mais valorizados. Para começar, que os honorários de sucesso tendem a sair mais rápido. Tá? Meus amigos, mais uma vez, agradecimento franco, sincero, pelo privilégio de ter como janela para falar sobre esse tema, nada mais, nada menos do que o OAB Santa Catarina. Agradeço essa oportunidade novamente na pessoa do Leonardo Rafael, um abraço bastante fraterno e ansioso aqui para ouvir os colegas que vão me suceder. Obrigado, Ronaldo, professor Ronaldo, nosso presidente, né, da Comissão Nacional de Estudos de Cooperativismo. É um prazer te receber aqui em Santa Catarina. Sempre, né, pena que virtualmente, né, o presidente Ronaldo, que esteve prestigiando o lançamento da nossa comissão em 2016, né, quando nós lançamos a comissão em 2016, esteve presente, então sempre prestigiando aqui as atividades, né, do nosso Estado. A gente que vem, presidente, tentando ao máximo movimentar, né, os advogados cooperativistas, até porque nós sabemos efetivamente o potencial do nosso Estado, o mercado que o Estado tem no que diz respeito às cooperativas. E muitas vezes, né, os advogados que atuam para cooperativas ou até contra cooperativas nem percebem essa força e essa capacidade que o direito cooperativo tem de dar suporte, como muito bem falasse. Mas depois, até para que os nossos convidados, os nossos participantes aí do nosso painel saibam da dinâmica, né? Nós vamos fazer as apresentações na sequência, daí ao final a gente vai bater um papo, e você que está participando, eu vi aqui algumas manifestações no chat já, né? Por favor, coloquem ali a sua pergunta, façam a sua pergunta, direcione a um dos nossos convidados ou a todos eles, fiquem à vontade, tá? Será um prazer ler as perguntas de vocês e bater um papo com todos os nossos palestrantes ao final. Obrigado, professor Ronaldo. Depois a gente vai bater mais um papinho, né, ao longo do nosso painel. Bom, eu já emendo, então,
né, prestigiando a dama, né, a nossa dama aqui do nosso painel, a querida amiga e professora, sempre muito solícita com todos nós, a professora e advogada Marília Ferraz Teixeira. A professora Marília, ela é MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito pela USP, né? Cursou mestrado em Direito Penal na Universidade Austral, na Argentina. Está cursando o Programa de Direito Bancário e Finanças Corporativas na Universidade Austral, também lá em Buenos Aires. Professora convidada do ICOP, Faculdade do Cooperativismo. Ela é membro da Comissão de Direito Cooperativo e da Comissão de Direito Bancário da OAB do Distrito Federal. É membro do IBCOP, que é presidida pelo nosso colega Ronaldo Gaudio, né, o Instituto Brasileiro de Estudos em Cooperativismo, e do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Até antes de falar do tema, né, a dinâmica que a gente vem buscando fazer dentro da OAB de Santa Catarina é uma mescla, trazer uma mescla muito interessante entre novas oportunidades, apresentar o direito cooperativo aos profissionais, né, aos estudantes de direito que não cruzam, como diz o professor Ronaldo, com o tema nas cadeiras, né, da graduação, mas, ao mesmo tempo, também trazer temas de discussão que envolvem as cooperativas, principalmente no nosso estado, em Santa Catarina, e que estão muito próximas da realidade dos advogados cooperativistas catarinenses, né? E aqui no estado, nós temos um destaque muito forte para as cooperativas de crédito ou cooperativas financeiras, né? E a professora Marília é uma advogada que atua fortemente na área do cooperativismo de crédito, né? E, por isso, convidamos ela, e ela que faz um trabalho muito interessante junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, né? Uma atuação muito forte lá em Brasília. Então, para ela falar um pouquinho dessa experiência, para muitos advogados que nos acompanham também, que são advogados em cooperativas de crédito, né? Então, é um prazer recebê-la, professora, para falar sobre o tema, o exercício da advocacia cooperativa no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Professora Marília, a palavra está contigo por até 25 minutos. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Por favor, a palavra está contigo. Obrigada, doutor Leonardo. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer à OAB e à ESA de Santa Catarina, e especialmente à Comissão de Direito Cooperativo, na pessoa do doutor Leonardo, pelo convite para eu participar desse evento hoje. E eu queria registrar que eu me sinto profundamente honrada por ter tido meu nome considerado para o dia de hoje, entre tantas outras advogadas cooperativistas brilhantes no Brasil, e cuja atuação servem de guia e de exemplo para tantas outras advogadas como eu, e de forma especial eu queria deixar o meu muito obrigada a todas essas mulheres cooperativistas também. Queria também aproveitar e agradecer e parabenizar a comissão por garantir a presença feminina no debate e deixar o meu desejo para que as nossas mesas de discussão e as nossas, no momento salas virtuais, né, não mesas de discussão, sejam cada vez mais diversas. Eu acredito que é nesse sentido que a OAB como um todo vem caminhando, e é muito satisfatório a gente perceber essa evolução. Eu cumprimento Ronaldo, querido amigo, além de colega de sempre, né? Sempre ao nosso lado, um grande líder da advocacia cooperativista também. Doutor Norberto, um prazer estar com o senhor hoje. E, bem, eu fui convidada pelo doutor Leonardo para falar algumas palavras sobre a advocacia cooperativista no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Eu fico muito contente em falar sobre direito cooperativo e também por poder falar sobre o processo administrativo sancionador. Os dois se entrelaçam justamente nos julgamentos do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e são matérias que eu gosto muitíssimo. E eu considero que, para a gente falar sobre a advocacia cooperativista no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e aqui eu explico que a gente chama o Conselho de Recursos de conselhinho, e eu acho que daqui para frente eu vou usar conselhinho, porque fica mais sintético e mais fácil, tá bem? Primeiro eu preciso dizer o que é o conselhinho, para quem está assistindo a gente, não é do ramo crédito, ou que não exerce
ativamente a advocacia cooperativista possa entender perfeitamente do que eu estou falando. O Conselhinho é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Economia, que julga, em segunda e última instância administrativa, os recursos contra as sanções impostas pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e naquilo que envolva a lavagem de dinheiro, recursos contra decisões do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e decisões da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. O Conselhinho é composto por 8 conselheiros titulares, é uma composição paritária, tem 4 representantes do poder público e 4 do mercado, e esses 8 titulares têm 8 conselheiros suplentes. Nesse contexto, o cooperativismo de crédito vai lidar mais rotineiramente com as questões que envolvam a atuação fiscalizatória e sancionadora do Banco Central. E o processo administrativo sancionador no Banco Central começa quando, no exercício da função fiscalizatória dele, é constatada alguma irregularidade e a cooperativa ou os administradores são citados a apresentar defesa. Esse processo vai ser regido pela Lei 13.506 e pela Circular 3857 do Banco Central, ambos de 2017. E depois de instruído o processo, o julgamento vai ser feito pelo COPAS, que é o Comitê de Decisão de Processo Administrativo Sancionador. E daí, intimados da decisão do COPAS, os condenados vão poder recorrer ao Conselhinho. Lembrando que as penas que o Banco Central pode aplicar às cooperativas e aos seus administradores são as penas de admoestação, de multa que pode chegar até 2 bilhões de reais, a proibição de prestar determinados serviços a instituições que sejam supervisionadas pelo Banco Central e integrantes do sistema de pagamentos brasileiro, proibição de realizar determinadas atividades ou modalidades de operação, a inabilitação para atuar como administrador e para exercer cargo em órgão previsto em estatuto ou contrato social de instituições supervisionadas pelo Banco Central e integrante do sistema de pagamentos brasileiro. A inabilitação pode ser de até 20 anos. E no caso das pessoas jurídicas, elas podem receber a pena de cassação da autorização para funcionamento. E aí eu começo a falar, finalmente, sobre a advocacia cooperativa no Conselhinho. O Ronaldo comentou até sobre a responsabilidade dos administradores, enfim, é um tema que a gente também gosta muito e fala muito sobre isso, mas eu queria falar mais especialmente sobre os advogados, sobre o que a gente pode fazer e como, porque às vezes a gente fica meio sozinha aqui em Brasília, sabe? Então, queria chamar o pessoal para participar com a gente. Bem, o que eu queria compartilhar com os nossos colegas que atuam na área ou que pretendem atuar é que a nossa atuação, em primeiro lugar, não começa no Conselhinho. Ela não começa quando a gente interpõe um recurso, né? A gente precisa estar ao lado da cooperativa lá atrás, aconselhando os administradores para que eles mantenham as suas atividades em conformidade com a lei, em conformidade com a norma. E para que a gente faça isso, a gente para a gente não basta conhecer de cor e salteado a 5764, a Lei Complementar 130 ou a Resolução 4434, que são os normativos que a gente usa no cooperativismo de crédito com mais frequência, mas a gente precisa conhecer vários outros normativos internos, né? A Resolução 559, 3258, 2682, enfim, vai uma quantidade enorme de resoluções, de circulares, a Lei 4595, a Lei 9784, a própria 13.506, enfim, o número, o nome do normativo não é o que mais importa aqui, né? O que importa dizer mesmo é que nós precisamos acompanhar o que diz o legislador, o que diz o Conselho Monetário Nacional, o que diz o Banco Central nos seus
regulamentos, tanto com relação exclusivamente ao cooperativismo de crédito, quanto com relação às outras instituições financeiras. Porque, normalmente, o que serve operacionalmente para outro tipo de instituição financeira, normalmente os bancos, também vai servir para a gente, com exceção daquilo que foi específico do cooperativismo de crédito. E, ao mesmo tempo, não basta que a gente conheça essas minúcias do direito bancário, se a gente não conhecer o cooperativismo de crédito para além da norma, e que a gente deixe de lado a identidade cooperativa. Eu digo tudo isso porque o nosso objetivo primeiro, na minha opinião, deve ser sempre evitar o processo, seja o processo judicial ou o processo administrativo. Mas, no nosso caso, aqui falando de processo administrativo sancionador, evitar o processo administrativo, que a gente sabe que é muito penoso, que ele tem um alto custo financeiro, um alto custo de imagem e um custo emocional grande também, em razão das penas altas que podem ser aplicadas pelo Banco Central. Agora, em último caso, quando atravessar o processo administrativo sancionador se tornar inevitável, eu considero que é nosso dever lutar não só pela aplicação adequada da lei, pela interpretação adequada dos normativos, mas também pelo entendimento correto do que é o cooperativismo de crédito. A gente precisa lutar pelo entendimento do que representa o cooperativismo de crédito, quais são os seus valores, quais são os seus princípios. E em um país como o nosso, no qual a gente ainda precisa explicar que lutar por direitos não é requerer privilégios, eu acho que, enquanto advogados cooperativistas, a gente precisa lembrar sempre que o cooperativismo de crédito é forte, ele é sólido e ele é mola propulsora do desenvolvimento do país. E, ainda assim, ele tem que ser julgado em conformidade com o direito cooperativo. E pedir que o cooperativismo de crédito tenha o direito cooperativo respeitado no seu julgamento não é pedir por privilégio. E a gente ainda precisa lembrar disso. E vejam bem, que a gente não julga, a gente não vê o julgamento de uma sociedade anônima igual de uma sociedade limitada. No nosso campo aqui, a gente não vai ver a utilização das mesmas normas de uma DTVM de um banco comercial. Mas a gente vê a utilização de normas de outros tipos societários no direito cooperativo, no julgamento de cooperativas de crédito. E é interessante até porque, ainda que a gente, falando, né, de DTVM, banco comercial ou de sociedade anônima limitada, se elas fossem julgadas da mesma maneira, faria mais sentido, na minha opinião, porque aqui a gente fala de sociedade de capital, enquanto no cooperativismo de crédito a gente fala de sociedade de pessoas, e isso implica em considerar características muito específicas que a gente não vê em outros tipos societários. E quando a gente fala disso também, na minha opinião, não significa que a gente pede para baixar a régua. Eu acredito que é preciso que haja regulação, é preciso que as normas regulatórias sejam cumpridas, mas é preciso também que as peculiaridades do cooperativismo sejam levadas em consideração. E aí, talvez a gente questione como nós, enquanto advogados cooperativistas, podemos saber qual é essa régua no julgamento de cooperativas de crédito nesse âmbito administrativo, principalmente acompanhando decisões do Banco Central e acompanhando os julgamentos do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Só assim a gente pode saber como as outras instituições financeiras estão sendo julgadas e como as cooperativas de crédito são julgadas. E, em geral, existe uma disparidade de tratamento grande, que, apesar de tudo, a gente percebe que há uma melhora,
mas ainda não é o ideal. É assim também, acompanhando as sessões, que a gente vai saber quais são as matérias que tangencialmente a gente precisa saber, além do direito cooperativo e além do direito bancário, como eu comentei antes. Porque o processo administrativo sancionador vai discutir muitas questões que fazem referência ao direito penal, por exemplo, como dosimetria da pena, muitas questões relativas às garantias processuais. A gente vai precisar entender questões relativas à prescrição, questões societárias. E, além disso, quando a gente participa, a gente não só assiste às sessões para saber tudo isso, mas a gente participa delas, é assim que a gente pode fazer com que o cooperativismo de crédito seja ouvido, que os julgamentos das cooperativas de crédito não entrem numa vala comum e recebam aquele julgamento com relator, pronto, condenação mantida por unanimidade, né? Eu que acompanho todas as sessões do conselhinho, eu tenho mais ou menos entendido o posicionamento de cada um dos conselheiros. Às vezes eu tenho a sensação de que alguns processos poderiam ter um acompanhamento mais próximo, com entrega de memoriais, com realização de sustentação oral, despacho diretamente com os conselheiros, e que às vezes, ainda que isso não significasse uma reversão total da decisão de primeira instância, porque isso realmente é muito difícil de acontecer com qualquer tipo societário que seja, isso poderia implicar numa reconsideração de algum ponto ou na abertura de debate que posteriormente pode resultar em mudança de posicionamento ou algo assim. Eu já acompanhei sessão de julgamento de cooperativa de crédito que o fundamento do voto do relator usava a lei de sociedade anônima. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde está o advogado? E eu sei que não é, de forma alguma, é uma crítica ao advogado, aos advogados das cooperativas, cooperativistas, porque não acredito que seja desídia, que seja incompetência. Eu acredito que está muito mais ligada ao entendimento da importância do acompanhamento do processo, principalmente por parte da cooperativa. Eu sei que, às vezes, isso é muito custoso, né? Trazer o advogado até aqui, ou, enfim, fazer esse despacho do processo com os conselheiros, mas a gente pode encontrar meios para realizar isso e precisa convencer a gestão da importância disso, porque às vezes até a gente não consegue a reversão de um processo, daquele processo pontual, mas a insistência acaba eventualmente mudando o posicionamento do conselho com relação a muitas questões envolvendo o cooperativismo de crédito. E outra questão que pode surgir também com relação à nossa atuação é como a gente pode ser esse vetor de transmissão da doutrina cooperativa e do direito cooperativo, que o Ronaldo já comentou bastante sobre isso, mas a gente, é óbvio, como qualquer outro advogado de qualquer outra área, a gente precisa estudar, né? E a gente precisa estudar sozinho, no fim das contas, porque a gente não teve direito cooperativo na faculdade, então a gente precisa estudar muito. Mas a gente precisa também produzir conteúdo de qualidade que fale tanto do direito cooperativo, como faça essa conversa do direito cooperativo com outros ramos do direito. E nos últimos anos a gente percebe que existe uma retomada importante da produção de doutrina cooperativista. E esses estudos não precisam não só ser produzidos, como também compartilhados. E não só entre nós, não só dentro da comunidade cooperativista, mas com todos, e principalmente com quem vai julgar as cooperativas, com quem precisa do material para construir um posicionamento sobre o cooperativismo, sobre o que é o cooperativismo e sobre essas peculiaridades das quais a gente tanto fala. E nós, que sabemos que o cooperativismo não faz parte
das grades das faculdades de Direito do país, né, mesmo como matéria optativa, e também que os cursos de especialização acabam sendo frequentados normalmente por nós mesmos, né? Por quem já atua na área e já tem alguma familiaridade com a matéria, e aí vai procurar se especializar. A gente tem uma obrigação de levar esse debate para fora desse grupo restrito. Como nós aqui em Brasília, no escritório, a gente faz quando a gente produz algo novo, como o doutor Leonardo também fez quando lançou o livro dele sobre cooperativas de crédito, ele mandou uma porção de livros aqui, a gente distribuiu para todos os membros do conselho, né, para todos os conselheiros, para todos os membros da Procuradoria da Fazenda Nacional também, eles ficam sempre felizes, eles dizem que realmente era disso que eles precisavam, porque a gente não encontra os livros com tanta facilidade assim, enfim. A gente também doa os livros para as bibliotecas, né? Aqui, STJ, STF, porque eventualmente, quando alguém precisar da matéria e for procurar, algo vai encontrar, né? E além dessa produção escrita, a gente precisa criar espaços de debate que tratem dessa matéria, que tratem do processo administrativo e a sua relação com o cooperativismo de crédito. A Comissão de Santa Catarina também já fez isso, né, Leonardo? Eu acho que em 2018 levou o conselheiro Sérgio Cipriano para falar sobre o processo, me corrija se não foi nessa época, mas eu acho que sim. É muito rico a gente poder trocar ideia e trocar conhecimento, porque a gente também aprende muito com o debate com o Banco Central, com o debate com o Conselho de Recursos, né? Então, a gente poder trocar essas ideias, trocar conhecimento fora dos autos, fora desse ambiente formal das sessões de julgamento, é extremamente enriquecedor para o cooperativismo de crédito. A gente vem fazendo esse movimento, né, e tentando explicar o que é o cooperativismo. Só um exemplo, eu já vou me encaminhando para o fim, que não quero tomar todo o tempo, mas na sessão do mês passado do Conselhinho, houve um julgamento de cooperativa de crédito em que foram citados os pioneiros de Rochdale, os princípios cooperativistas, e foi uma surpresa enorme para mim. Não era um processo que a gente acompanhava, mas falei, meu Deus, para quem está acostumado a, lá atrás, acompanhar decisões que eram sempre muito diretas, até bastante, assim, copiadas até, sabe, assim, bem sem tratar muito de detalhes do processo, a gente já percebe que a gente está alcançando vitórias importantes, né? Então, a minha mensagem nisso tudo é que, como advogados cooperativistas, a gente reconheça o quanto a gente já avançou com esses passinhos de formiguinha que a gente vem fazendo e que juntos a gente ainda tem muito espaço para avançar e que a gente precisa da presença dos advogados cooperativistas no julgamento das cooperativas de crédito nesse ambiente, para a gente conseguir promover esse debate tão importante para a matéria e para o avanço do cooperativismo de crédito. Bom, é isso que eu tinha programado. Eu fico à disposição para depois a gente comentar mais detalhes e agradeço mais uma vez muitíssimo pela oportunidade. Obrigado, doutora Marília. Não tem que agradecer, a gente que agradece a sua participação. Eu até confesso que quando nós organizamos o primeiro seminário catarinense de direito cooperativo, nós tínhamos convidado a doutora Marília para estar com a gente, né? Mas uma impossibilidade de agenda não foi possível trazê-la. Então, não apenas, né, e de fato bem lembrado pela doutora Marília, não apenas esse esforço da OAB de trazer as mulheres para os painéis, mas porque no caso do direito cooperativo nós temos mulheres competentíssimas, né, além de tudo. Né, e acima de tudo, mulheres muito qualificadas e que fazem um trabalho muito interessante. Inclusive, né, doutora Marília, no mês passado,
numa aula da ESA sobre direito cooperativo e tecnologia, era um painel exclusivamente feminino, né? Ou seja, para mostrar a competência da mulher, né, também na nossa área. Então, é um prazer e nós que nos sentimos honrados com a tua presença aqui, né, principalmente pela competência e pela atuação que a gente reconhece, né, professor Ronaldo, lá junto em Brasília, e não apenas da Marília, mas da Mariana, sua irmã, né, a dupla, né? Então, a gente fica muito feliz sempre, né, em tê-la perto da gente e quiçá, também presencialmente, né? Daí eu já tenho, inclusive, aqui depois uma pergunta que já chegou para a doutora Marília também, mas ao final a gente faz, até porque agora quero convidar o meu querido amigo, meu colega de PUC do Paraná, e um grande estudioso também, né, do direito penal e do direito cooperativo, mas também voltado justamente a essa advocacia criminalista dentro das cooperativas, né? O professor e advogado Norberto Bonamin Júnior. O professor Norberto é especialista em direito penal, processo penal e direito público, é professor de direito penal e processo penal da graduação, especialização e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, é mestre em gestão de cooperativas pela PUC do Paraná e é membro da Comissão de Direito Cooperativo da OAB do Paraná. Ele que está passando frio lá em Curitiba, né? Vai falar para a gente aqui sobre os crimes ambientais, a advocacia criminal nas cooperativas, mas com uma ênfase hoje, né, nas cooperativas agropecuárias, que é um grande ramo, né, aqui do nosso estado, e as cooperativas agropecuárias que também tem uma grande participação na nossa comissão, os nossos colegas, uma demanda também, né, e de uma área tão pujante e que merece sempre o nosso destaque na nossa comissão. Professor Norberto, bem-vindo pela primeira vez aqui junto à nossa comissão de Direito Cooperativo, aqui no AB de Santa Catarina, apresentando aí os nossos colegas advogados cooperativistas. É uma honra recebê-lo aqui e, por favor, tens a palavra pelos próximos 25 minutos. Obrigado. Puxa, doutor Leonardo, inicialmente é uma alegria poder estar com todos os senhores aqui. Eu quero inicialmente agradecer ao OAB de Santa Catarina, uma honra, né? Um exemplo, a OAB de Santa Catarina, estou no estado vizinho, é um modelo a ser seguido, né, por todos da federação. Agradeço, obviamente, a Comissão de Direito Cooperativo, né, pelo convite de estar aí ladeado por pessoas tão importantes e poder ser ouvido por colegas, principalmente por colegas da academia, estudantes. Isso é muito bacana, a gente poder prover aí um incentivo para que os colegas advoguem na área cooperativa e que a gente possa falar um pouquinho sobre o direito criminal, direito penal, junto às cooperativas, e talvez numa matéria menos falada, que são os crimes ambientais nas cooperativas agropecuárias. Quero cumprimentar o doutor Leonardo, pelo convite e sempre a gentileza que tem conosco, né? Também cumprimento a doutora Marília, prazer imenso em conhecê-la mesmo à distância, e o doutor Ronaldo, obviamente, palavras maravilhosas de incentivo aí para que os nossos colegas, principalmente os acadêmicos, nasça aquela vontade de trabalhar com o cooperativismo, né? Gostei das suas palavras sobre os honorários, né? Nós temos que buscar, mas sempre da forma cooperativa, né? Como o senhor bem colocou. Hoje me proponho, essa noite, a falar um pouquinho sobre o direito penal e a atual possibilidade dos colegas, dos advogados e dos acadêmicos que têm a vontade de trabalhar na área criminal, de essa possibilidade nova que nós temos, que há alguns anos nós não tínhamos essa possibilidade de trabalhar numa área preventiva na área criminal, né? Não só, obviamente, quando já temos inquéritos instaurados, avaliações de termos circunstanciados, denúncia para poder
fazer respostas à acusação, trabalhar, mas simplesmente hoje nos dá a possibilidade de trabalharmos numa área preventiva. E é muito bacana você poder trabalhar prevenindo e que as cooperativas comecem a pensar na prevenção de crimes e principalmente dos crimes ambientais. Quando nós fazemos, e seus colegas se permitirem fazer isso, se nós fizermos uma busca muito rápida nos próprios sites de buscas da internet, se nós escrevermos crimes nas cooperativas, eu acho que a maioria dos crimes que nós vamos encontrar e as discussões que são feitas na área de crimes junto às cooperativas, nós estamos falando de crimes de gestão fraudulentas de instituições financeiras, e aí, obviamente, nós estamos falando das cooperativas de crédito, né? Então, já tem, obviamente, isso é uma maravilha, isso é sensacional, as cooperativas de crédito já têm dado abertura para que o pessoal da área criminal possa levar os seus conhecimentos sobre essa possibilidade real, factível, é o que acontece, né? Obviamente, na maioria das vezes, óbvio que os gestores, né, das cooperativas não têm o dolo, a vontade livre e consciente, mas muitas vezes não se apercebem que esses crimes, alguns deles, também têm a sua forma culposa. E aí acaba, muitas vezes, estando diante de um cometimento de crime por negligência, imperícia, imprudência, coisa que nunca pensaram que poderiam estar respondendo numa situação criminal dessas. Então, hoje, nós vemos vários debates, e aqui na própria PUC Paraná, o ano passado, tivemos uma discussão forte sobre isso com as cooperativas de crédito aqui no Paraná, e hoje já existe, inclusive, a prevenção desses crimes relacionados à gestão fraudulenta, instituições financeiras, já faz parte da própria compliance das muitas empresas, e isso é muito bacana, e isso começou muito pequeno, e hoje já se tem um conhecimento sobre a matéria, né? Mas, na verdade, nós temos outros crimes ligados a cooperativas agros, as agropecuárias, que nós precisamos fazer esse levantamento, nós precisamos, ainda é muito incipiente o conhecimento dos próprios profissionais ligados às cooperativas, os próprios profissionais que fazem a advocacia das cooperativas agro, que sim, é possível sim que as cooperativas agropecuárias estejam respondendo por crimes ambientais. Não só os seus gestores, pessoas físicas, seu presidente e os seus gestores, mas sim a própria pessoa jurídica, né? Porque nós tivemos, em 1998, o advento da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, né? E essa lei, relembrando aos colegas aqui, advogados, operadores do direito, e talvez uma forma de incitar aqui os acadêmicos que estão aqui presentes a procurar mais informações sobre isso, essa lei 9.605 foi um verdadeiro divisor de águas no nosso ordenamento jurídico, né? A 9.605 trouxe para nós, da área do direito penal, uma coisa completamente nova, né? Antes nós puníamos, nós tínhamos como quem cometiam crimes, obviamente, eram pessoas físicas, né, que poderiam receber o sofrimento físico, a degradação, privação da sua liberdade, ser colocados no ostracismo. Era para isso o direito penal punitivo, repressivo. Só que na 9.605, em 98, trouxe a possibilidade, então, de ser punido criminalmente a pessoa jurídica. E, puxa vida, como é que nós vamos punir criminalmente a pessoa jurídica? Como é que nós vamos colocar atrás das grades a Petrobras, a Coca-Cola ou qualquer outra pessoa jurídica que cometa um crime ambiental? Então, isso foi muito complicado, né? E só trazendo à baila de onde vem isso,
para eu poder desenvolver a nossa linha de raciocínio final, né? Isso tudo vem da Constituição Federal, artigo 225 da Constituição, parágrafo 3º, né? Em 88, disse que quem atacar o meio ambiente será punido administrativamente, civil e criminalmente, e no entendimento de que não há bis in idem, né? São esferas diferentes, então a pessoa jurídica ou física pode responder civil, administrativamente e penalmente, né? Então, nós temos na Constituição Federal, obviamente, fez um Ctrl-C, Ctrl-V, um recorte e cola de uma legislação de fora, né, na Constituição de 88, dizendo que nós poderíamos punir as pessoas jurídicas e nós não tínhamos no direito penal e processual penal ainda os instrumentos necessários para fazer punição de pessoas jurídicas. Até que, né, a Constituição é de 88 e a nossa lei é só de 98, a Lei dos Crimes Ambientais. Então, teve um tempo aí, e obviamente, para os colegas que têm mais tempo aí de estrada, como eu, nesse meio do caminho tivemos pressões internacionais, né? Tivemos a ECO 92 aqui no Rio de Janeiro, pressão internacional, muito parecido com as pressões internacionais que nós temos hoje, né? Relativas ao meio ambiente. Então, na verdade, nós estamos aí revivendo uma situação que nós já tivemos no passado. Muito bem. Nos seus artigos primeiros, nos seus primeiros artigos da 9.605 dos crimes ambientais, traz lá que a responsabilidade dos crimes ambientais serão das pessoas físicas e não excluindo das pessoas jurídicas. Então, existem penas para as pessoas físicas e penas de pessoas jurídicas. E a 9.605 traz quais seriam essas penas das pessoas jurídicas para os crimes ambientais. Algumas delas, a suspensão das atividades, interdição das atividades e até a proibição de contratação com órgãos públicos. E nós sabemos que muitas pessoas jurídicas ou até próprias cooperativas teriam problemas severos se tivessem suspensão, interdição ou proibição de contratar ou receber subsídios públicos, né? Então, a importância do tema para nós aqui dentro da área do direito penal, né? Não se sabia como fazer isso, né? Em 1998, como o direito penal não sabia muito bem como trabalhar, né? A pergunta que você fazia era muito simples, né? Direito penal, direito das vontades. Como é que eu vou punir uma pessoa jurídica que não tem vontade própria? Será que pessoa jurídica tem vontade própria? Será que a vontade das pessoas jurídicas, elas estão intimamente ligadas com as vontades das pessoas físicas que fazem a gerência, né? A coordenação dessa pessoa jurídica? E aí, obviamente, foi criado para que pudesse se encaixar a Lei 9.605, crimes ambientais, com o que dizia a Constituição de punir pessoas jurídicas, foi criada uma teoria chamada teoria da dupla imputação objetiva. Isso dizia o quê? O que queria dizer? Que para ser punido a pessoa jurídica, você teria que punir também a pessoa física responsável pela ordem que fez com que houvesse um crime ambiental, um dano ambiental. Então, se você conseguisse, né, identificar quem foi a pessoa física responsável pela ordem que acabou cometendo aquele passivo ambiental, você poderia punir a pessoa jurídica também. Dupla imputação objetiva, né? Fazia muitas vezes, e é o que nós vimos, fazia muitas vezes com que não fosse encontrado numa investigação, não fosse encontrado quem era a pessoa física responsável por aquele ato. E aí não se punia a pessoa física e, consecutivamente, não se punia a pessoa jurídica também, porque precisava da dupla imputação objetiva. Na verdade, entendimento que há alguns anos foi reformado, teve um entendimento novo. Esse entendimento foi mudado num julgamento em que a relatora foi a ministra Rosa Weber, né?
Ministra Rosa Weber, percebendo essa falha, digamos assim, ou uma possibilidade de não se punir ninguém, ter um crime ambiental e não se punir ninguém, ela fez um estudo e fez uma alteração e trouxe uma outra teoria, a baila, que hoje é utilizada, inclusive muito nos Estados Unidos, que se chama não é mais da dupla imputação objetiva, mas sim nós estaríamos direito de uma imputação corporativa. Isso quer dizer o quê? Que se nós não encontrarmos a pessoa física responsável pela ordem, mesmo assim, se nós não for encontrada essa pessoa, dá margem de ter provas que foi a pessoa jurídica, sim, que cometeu esse crime ambiental, mesmo sem saber qual foi a pessoa física, de ser punida a pessoa jurídica, né? Então, isso aumentou exponencialmente, né, as ações de crimes ambientais, onde não se encontrava a pessoa física, mas se punia a pessoa jurídica com as penas próprias das pessoas jurídicas. Dessa forma, vendo esse aumento e essa nova possibilidade de penalização, nós aqui na PUC Paraná, nós começamos a fazer um estudo, e é nesse ponto que eu chamo a atenção para os colegas advogados, né, que nasce uma grande possibilidade de trabalho, uma grande possibilidade de se trabalhar com cooperativismo, principalmente na área ambiental, criminal, preventiva, né? Nós fizemos um trabalho e tentamos elaborar uma matriz de risco, um instrumento que seja capaz do administrador, do conselho diretor, da administração de uma cooperativa agropecuária, de mensurar o seu risco, né? O seu risco na área criminal ambiental, né? Então, nós fizemos aqui um trabalho aqui na PUC Paraná, foi feito por eu, fui orientado pela professora Leila de Senha, pelo professor Vilmar Moreira, tive o apoio da doutora Suzana Westphal, e nós fizemos algumas matrizes de risco, né, sobre os crimes que poderiam ser praticados pelas pessoas jurídicas cooperativas aqui no Paraná, né? Então, o que nós fizemos? Nós buscamos aqui no Paraná o Instituto Ambiental do Paraná, um órgão administrativo, né, que aplicava sanções, as multas administrativas ao meio ambiente. Fizemos uma pesquisa no seu banco de dados, obviamente para questões puramente acadêmicas, né? E chegamos à conclusão que 31, num lapso temporal de 17 anos, 31 cooperativas agro aqui do Paraná foram autuadas, né, pelo Instituto Ambiental do Paraná, num total de 60 infrações. Então, veja, não é muito, né? Não é muito, em 17 anos, 60 infrações, mas já nos deu um material para que nós buscássemos e nós conseguimos fazer uma matriz de risco para essas cooperativas, né? Quando nós achamos essas infrações do Instituto Ambiental do Paraná, o que nós fizemos a partir dessas infrações? Nós pegamos as condutas, né, descritas como infrações administrativas, e as colocamos de acordo com a Lei 9.605, para ver se essas condutas também seriam crimes ambientais descritos na 9.605. Então, nós fizemos a subsunção dos fatos à norma dos crimes ambientais. Por quê? Porque existe até hoje, né, uma portaria aqui no Paraná, em que toda infração administrativa teria que ser comunicada ao Ministério Público, né? Isso não foi, por muito tempo, isso não era feito, mas agora, inclusive, aqui no Paraná se mudou, o Instituto Ambiental do Paraná, inclusive, mudou de nome, e a ideia é que eles façam isso, que toda infração administrativa nós tenhamos uma comunicação ao Ministério Público. Se essas 60 infrações, né, tivessem sido comunicadas ao Ministério Público, será que o Ministério Público enquadraria isso como crime também? E aí nós fizemos esse estudo, validado por um procurador de justiça aqui do Paraná,
e nós enquadramos essas 60 infrações, todas elas eram cabíveis de serem enquadradas como crimes ambientais, e nós enquadramos essas 60 infrações administrativas em 12 crimes ambientais. Todas elas foram enquadradas perfeitamente à subsunção do fato à norma, né? Então, nós dividimos essas 12 crimes, né? E nós fizemos uma matriz de risco. Obviamente, por questões acadêmicas, nós sabíamos quais eram as cooperativas e quais infrações administrativas tinham sido feitas. Mas, por uma questão acadêmica, da própria academia, obviamente nós não falamos em nomes das cooperativas aqui do Paraná. Então, nós dividimos as cooperativas agro aqui no Paraná em cooperativas do Norte, Sul, Leste e Oeste. E nós chegamos a interessantíssimos dados, né? Nós chegamos à conclusão, por exemplo, né, que as cooperativas do Norte, aqui do Paraná, cometeram, em tese, 22 crimes, 22 condutas que eram passíveis de serem responsabilizados criminalmente. A maioria dessas condutas, né, o artigo 38 da Lei 9.605, e para os colegas, só para ficar claro, o artigo 38 é destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Tudo a ver, né? Quem conhece o norte do Paraná sabe que é uma região de produção, né? De cultivo, né? E aí sim tem um crime maior de destruição das matas para até transformar em matéria em região para cultivo. Então tem muito a ver com isso, né? A região sul, nós tivemos nove crimes que poderiam ser apurados criminalmente, artigo 38, como eu falei, e o artigo 54, que é causar poluição. As cooperativas do leste, 15 condutas que poderiam, além da área administrativa, ser punidas na área criminal, se isso fosse levado adiante. Algumas foram, né? Mas a ideia era fazer um comparativo total, não pontual. E o principal crime apontado era o artigo 46, que era adquirir ou receber para fins comerciais e industriais madeira sem o devido licenciamento, totalmente a ver com as cooperativas dessa região e da forma que eles trabalhavam nessa região. E para terminar as matrizes de risco, vimos que as cooperativas do oeste do Paraná cometeram, em tese, 14 condutas descritas como crime, e a maioria delas por não haver licenciamento ambiental dos órgãos ambientais próprios para fazer essas situações, né? Então, o resultado, o grande mote desse nosso trabalho e dessa nossa pesquisa era demonstrar que, com esse tipo de trabalho, os advogados podem fazer um trabalho preventivo junto às cooperativas, demonstrar aos gestores uma ferramenta para que o gestor possa gerenciar os seus riscos, né? Possa administrar o risco na área ambiental. Então, nós chegamos à conclusão, por exemplo, que a maior possibilidade de cometimento de crimes ambientais nas cooperativas agro do norte do Paraná é o artigo 38. Veja, então, por que as cooperativas do norte do Paraná já não fazem um trabalho de prevenção para não cometimento do artigo 38, que é destruir a identificação de área de preservações, entre outras, né? Então, não existe mais a figura do não sei, a figura do vou deixar ser denunciado para depois fazer uma defesa. Todos nós sabemos dos riscos que existem depois que é recebida uma denúncia criminal, de uma instrução processual e de uma sentença. Todos nós sabemos o risco. Então, é uma grande possibilidade que nós temos de prevenção na área criminal. Então, eu chamo a atenção dos colegas, né, os colegas acadêmicos e dos colegas advogados, que nós temos a possibilidade de fazer a diferença no caso concreto nas cooperativas agropecuárias, né? Você conseguir mostrar aos gestores de uma cooperativa as possibilidades
que eles têm, fora a economia que você gera, né, a prevenção das suas próprios CPFs no cometimento de crimes, né? Os gestores das cooperativas, após isso, obviamente, eles podem assumir o risco, eles podem tentar evitar o risco ou até transferir o risco. No entanto, o que não se admite mais é que o gestor não conheça o risco. Cada vez mais, em todas as espécies de cooperativa, nós estamos com gestores profissionais, cada vez mais profissionais ligados ao cooperativismo. E me parece que nós não podemos mais tratar com amadorismo, principalmente quando nós estamos falando de crime, seja eles das cooperativas de crédito, como eu falei, né? Mas principalmente agora também das cooperativas agro, né? Finalizando, nós chegamos com esse nosso trabalho a uma dura conclusão, né? Aqui no Paraná, nós temos o Instituto Ambiental do Paraná, em Santa Catarina, nós temos a Fátima, né? Que faz o mesmo trabalho. E nós chegamos aqui, ao final desse trabalho, que a dura conclusão que a maioria das cooperativas agros do Paraná já teriam suas atividades suspensas, nem que temporariamente, por crimes ambientais, se aquela comunicação que era obrigatória entre a área administrativa e o Ministério Público tivesse sido feita, coisa que hoje, aqui no Paraná, está sendo implantado. O novo Instituto de Água e Terra, o Ministério Público e as delegacias civis especializadas no meio ambiente, bem como a Força Verde, que é da Polícia Militar. Está existindo um processo integrado de comunicação e que, se nós não mudarmos, ou se nós, como profissionais do direito, como advogados das cooperativas, não conseguirmos alterar muitas vezes o posicionamento das cooperativas agro em detrimento, em razão a essas situações colocadas, nós teremos problemas severos. Para terminar, doutor Leonardo, nós tivemos agora recentemente, né, no final do ano passado, mais uma possibilidade, né? A alteração do artigo 28A do Código de Processo Penal, né? A proposta de não persecução penal, né? Só que, mesmo assim, nos crimes ambientais, as propostas de não persecução penal, né, não gera obrigatoriedade de o Ministério Público depois não ingressar com uma ação civil pública sobre o mesmo fato causador do dano ambiental. Então, por mais que nós tenhamos crimes de menor potencial ofensivo, possibilidade de transação penal, suspensão condicional do processo, não persecução penal, isso vai gerar, né? No primeiro caso, benesses. No segundo, já não podemos mais. E aí nós temos cometimentos de crimes, pessoas físicas e jurídicas, e daqui a pouco nós estamos com as nossas cooperativas impedidas de trabalhar. Espero ter podido levantar alguma ideias aos nossos acadêmicos aqui presentes para escrever sobre isso. A doutora Marília falou muito bem, nós precisamos de pessoas que falem sobre o tema, nós precisamos de pessoas que discutam, precisamos de literatura, precisamos discutir esses temas cooperativistas, que até na área penal, para a cooperativa, nós também temos que ter especialistas. Não basta ser um criminalista puro e simples. Nós temos que conhecer o cooperativismo para, inclusive, o magistrado e o Ministério Público poder ser orientado por nós na hora de fazer a sua análise. Agradeço mais uma vez a gentileza, o convite, agradeço e parabenizo o senhor Ronaldo, a senhora Marília, e também eu acabei não agradecendo, queria agradecer também a Júlia e a Tamires, que estão aí na nossa retaguarda, nos dando apoio aí na nossa transmissão. Obrigado, professor. Obrigado, professor Norberto. É sempre um prazer ouvi-lo e debater, né? A gente que conversa tanto sobre esses temas aí e tem refletido, e a pesquisa do professor Norberto teve uma repercussão muito positiva, né? No ambiente cooperativista do Paraná, e quando nós comentamos, professor Norberto, da sua pesquisa aqui em Santa Catarina, obviamente chama muito a atenção, né? Porque é um fato
que falas lá no início, né? Ou seja, muitas vezes isso é da modalidade culposa, né? E muitas vezes isso é cometido sem que o gestor não tenha a noção exata desse risco, né? E cabe a nós, profissionais do direito, cabe a nós, advogados, compreender essa dinâmica e compreender também essa dinâmica sob a ótica cooperativista, né? Então, é por isso que não poderíamos aí trabalhar, né, deixar de trabalhar o direito penal convidando o professor Bonamin, que vem fazendo um trabalho muito, muito legal, muito bonito, inclusive com seus acadêmicos lá, né, instigando a turma a escrever sobre direito penal, cooperativas. Então, é dessa maneira que a gente vai desenvolvendo, né, o direito cooperativo na academia, que vai ser depois uma pergunta que eu quero fazer ao professor Ronaldo também, para a gente encerrar o painel. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, recebi algumas perguntas aqui. Eu vou começar dessa vez pelas damas, né? Primeiro agradecer, um painel riquíssimo, muito bom, né? Nós já estamos aí quase estourando o limite, então nós vamos fazer uma pergunta para cada um, para que a gente bata um papo rapidamente, né? Mas eu vou encaminhar primeiro as damas, né? A primeira, a professora Marília. A professora Marília falou uma questão muito interessante dentro do processo sancionador, que é a necessária observância das regras normativas do sistema financeiro nacional, né? Mas, ao mesmo tempo, professora, a gente percebe, e isso é uma preocupação que a gente vê também hoje nos advogados que atuam nessa área, a necessária observância ao próprio estatuto da cooperativa, porque o estatuto é lei para a cooperativa, né? Como a doutora tem visto, e se tem visto, esse posicionamento? Por que eu faço essa pergunta? Porque quando nós fizemos o evento de Santa Catarina em 2018, o membro do Conselho, né, de Recursos, o Sérgio Cipriano, ele disse efetivamente que existia uma tendência do Conselho de começar a observar as próprias infrações aos estatutos, ou seja, a análise aos estatutos começariam a ser feitas pelo Conselho. Isso já acontece, então, né, porque às vezes a gente fica observando demais a legislação fora e esquece que nós temos o nosso próprio estatuto para cumprir. Como a doutora tem visto esse ambiente dentro do Conselho? Obrigada, Leonardo. Gostei muito da pergunta, eu podia falar muito tempo sobre isso. Pena que a gente tem pouco tempo. Mas sim, acontece há bastante tempo que as cooperativas já recebam a intimação, a citação agora, né, com a 13.506, a gente chamava intimação, mas eles já recebam e na descrição das irregularidades e na capitulação das irregularidades, normalmente quando a irregularidade é relativa à inobservância dos deveres legais e estatutários do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, eles capitulem o Estatuto Social para analisar o processo. Então, claro, ele precisa ser observado. Mas aí eu tenho uma crítica também, porque a gente está tratando de sanção, né? E a pena ela precisa ser prevista em lei. Então, existe uma discussão aqui no âmbito do processo administrativo sancionador se o Estatuto Social da cooperativa pode servir de fundamento para aplicação de sanções que são sanções tão graves como a inabilitação de até 20 anos e a aplicação de multa, que agora, com a Lei 13.506, também vai ser bem mais grave do que a gente estava acostumado a ver e que já era bastante pesado para as cooperativas, né? Então, sim, os estatutos são levados em consideração. Muito bom, obrigado. Justamente importante isso, né? Porque às vezes a gente percebe que os advogados precisam também bem conhecer e bem orientar os seus clientes cooperativos a partir dos seus estatutos, né? A gente percebe muitas vezes o próprio dirigente na sua dinâmica, às vezes, deixar alguma coisa passar. Então, a gente faz essa pergunta, eu recebi aqui também até como forma de alertar, né, os colegas, e nós temos dirigentes também de cooperativas que nos acompanham, então a observância ao estatuto, de fato, né, é fundamental. Né, professor Norberto, um aluno aqui me perguntou, eu não consegui pegar o nome dele, mas ele é acadêmico e ele faz a seguinte pergunta:
esse é o papel da compliance criminal, né, que vem se falando agora, ou seja, qual é o papel dessa compliance dentro desse risco que o professor fala? Sim, professor Leonardo, é fundamental, né? Respondendo ao nosso colega, o compliance, por ser até um instituto que há pouco tempo vem se falando dele, né? Não se falava muito até há pouco tempo. O compliance é isso mesmo, né? As conformidades, né? Então, se você consegue fazer dentro de uma cooperativa, dentro do compliance de outras áreas, também colocar o compliance da área criminal é essencial para falar de crimes financeiros, crimes tributários e crimes ambientais. Então, é uma nova possibilidade, é um novo ramo de trabalho para nós criminalistas que nós nunca conseguimos, eu sou da velha guarda, que nós não conseguimos fazer uma prevenção, por exemplo, de um tráfico de drogas. Era muito difícil nós trabalharmos na prevenção de crimes. E agora nós temos total possibilidade de trabalharmos na prevenção. O compliance é importantíssimo. Eu costumo dizer aos nossos clientes que quem faz um compliance bem feito, dificilmente comete um crime, seja ele qualquer um deles, e principalmente os crimes ambientais. Dificilmente isso ocorre. Tá perfeito, concordo sim. Legal, maravilha. Respondido aqui, agradeço, e realmente é o que a gente tem percebido, né, o surgimento dessa visão, e essa integração cada vez maior com as cooperativas é fundamental, né, que a gente vem fazendo aí, inclusive, né, junto ao PPG-COP, ao PPGD, né, de Direito e de Cooperativismo da PUC do Paraná. De fato, professor, obrigado. E eu vou encerrar, então, aí as nossas perguntas com o nosso presidente, primeiro porque o professor Ronaldo traz um grande panorama de desafios e oportunidades, e principalmente de aspectos identitários do movimento cooperativo, das cooperativas, que são não apenas desafiadores para os advogados, mas que transformam esses advogados que trabalham em cooperativas em mão de obras extremamente qualificadas, quando bem compreendem essa lógica cooperativa, não apenas pelo aspecto econômico, mas também na defesa do próprio modelo social e societário, que é o modelo cooperativista. Professor Ronaldo, a pergunta que eu faço, a gente conversa aqui, e todos nós aqui, né, isso está mudando, é verdade, mas todos nós aqui pactuamos da mesma experiência de não termos vivido o direito cooperativo na academia e não termos vivido o direito cooperativo sequer no nosso âmbito do exercício da advocacia até pouco tempo atrás. A Comissão de Direito Cooperativo de todos nós aqui estamos, o professor Ronaldo no Rio, a professora Marina no DF, o professor Norberto no Paraná, nós em Santa Catarina, todos esses estados já possuem a sua Comissão de Direito Cooperativo, integrando os advogados. E aqui em Santa Catarina, professores, nós temos uma coisa muito legal aqui que surgiu nessa gestão, que foi a possibilidade, né, a total abertura a inscrições de membros nas comissões, ou seja, eles entravam ao site e escolhiam, e hoje nós somos uma das maiores comissões da OAB de Santa Catarina, né, aqui na seccional 25 colegas, e envolvidos em todo o estado quase 71 colegas, então é bastante gente envolvida, muitos advogados, e que muitos deles nós não conhecíamos e se inscreveram no site, ou seja, o interesse existe. Professor, além da OAB, né, ter esse papel fundamental, como você vê o futuro que a gente pode ter com o direito cooperativo também na academia? Como a gente pode trabalhar essa difusão do direito cooperativo para mostrar não apenas essas oportunidades, mas para também dar luz aos nossos colegas dos seus desafios, né? Como a gente pode fazer isso dentro da OAB e dentro da academia? Qual a visão que o professor tem disso tudo? Rafael, obrigado pela pergunta. Lógico que ela talvez seja das perguntas aquela que me faria ter mais ímpeto de usar o tempo, né? Mas eu, tentando achar uma resposta em síntese, eu acredito que essa forma esteja relacionado com a necessidade, que é a necessidade que nós temos. Vou usar uma figura que eu costumo usar, você já ouviu falar sobre isso, Marília provavelmente também, de nós sairmos do nosso fantástico mundo de Bob, que é
nós vivemos o nosso mundo paralelo, o mundo de quem conversa entre si sobre cooperativismo e direito cooperativo, mas é uma realidade quase que só nossa. Se para as outras instâncias sociais que precisam e que influenciam decisivamente o destino das cooperativas e até a construção do direito cooperativo, que não é a lei que constrói o direito sozinha, né? Então, se nós não rompermos essa nossa bolha, desse nosso fantástico mundo do Bob, nós vamos continuar com pouca chance de trazer mais estabilidade, mais previsibilidade para o funcionamento de uma cooperativa. Isso é essencial. Então, o que eu acho que cabe para o caminho que a gente teria para a expansão da atividade acadêmica do direito cooperativo, ela tem que ser uma atividade acadêmica, lógico, consistente na teoria, mas com a perspectiva de uma aplicação prática muito pragmática, sabe? Ou seja, tanto em relação às suas aplicações para a solução de casos concretos, quanto para a sua capilarização para esses outros setores sociais. Então, o acadêmico ele tem uma possibilidade de tornar o seu exercício muito mais útil do ponto de vista social nas cooperativas, porque a gente tem uma carência muito maior desse tipo de conhecimento, né? Então, eu poderia dar aqui vários e vários exemplos disso que eu estou falando abstratamente, né? Mas, para fechar, eu acho que a gente precisa realmente investir na teoria ao mesmo tempo que investe na solução de problemas práticos, ou seja, na aplicação de uma teoria consistente à solução dos problemas, porque senão a gente corre o risco de ficar com soluções contingenciais só, resolvendo problemas em razão de caso concreto, enfim. Então, isso é um papel importante para o acadêmico. Ele visitar bem a teoria, visitar bem os fundamentos, para que se consiga estabelecer para a solução dos problemas um modo de pensar próprio do cooperativismo, né? É possível estabelecer, na medida em que se percebe a diferença estrutural da cooperativa, uma relação de causalidade estrutural, né? Uma consequência que essa estrutura projeta para um regime jurídico próprio. Isso, por si só, gera muito, muito campo de pesquisa. Agora, se você transporta isso para todas as atividades onde as cooperativas têm alcance, e para todos os ramos do direito que influenciam essas atividades, tratamos agora do criminal, tratamos de processo administrativo sancionatório, né? Enfim, então quantas aplicações que tem? Mas uma boa teoria, ela é um papel que cabe àqueles nós que nos propusemos a estudar isso. O professor Hagen Henry costuma dizer, e é uma frase lapidar, na verdade ele reproduz uma frase do professor Hans Muntner, que é nada tão prático como uma boa teoria, né? Então esse convite é para nós. Vamos construir de uma maneira coerente, com rigor conceitual, né? Teorias que podem ajudar muito tanto as cooperativas como a nossa militância como advogado. Legal, Bom, legal. Rafa, só assim, além da ordem, tá? O judiciário, ocupar os espaços, estabelecer os diálogos, os seminários, os assentos que podem ser construídos representando o cooperativismo em órgãos que são paritários. Isso tudo é muito estratégico também, tá? Para estabelecer essa ponte entre doutrina, investigação e uma construção do direito cooperativo, porque a jurisprudência constrói, a regulação constrói, a doutrina constrói, não só a lei. Verdade, verdade. Bom, professores, né, colegas, advogados, eu gostaria de agradecer-lhes profundamente em nome da Comissão de Direito Cooperativo, em nome da Escola Superior da Advocacia, da OAB, né, hoje sob a direção do professor Marcos Vinícius Borges, né, da nossa Coordenadoria Geral de Comissões, na pessoa do Pedro Miranda de Oliveira, né, colegas que têm dado a nós, do direito cooperativo, muita ênfase e muito espaço, conquistando aí, né, nas cadeiras. Já adianto aí que formalizaremos logo aí a participação de vocês também como professores aqui da nossa ESA, para dentro dos projetos que nós estamos construindo para o direito cooperativo, vai ser fundamental a presença de vocês e a gente mostrar
esse direito cooperativo que ressurge, né? Porque a sua base teórica, ela já, dentro do Brasil, principalmente, ela é muito forte, muito sólida, muito antiga, mas que está hoje ganhando novamente, né, com muita força, os espaços acadêmicos e, como disse também o doutor Ronaldo, os espaços institucionais, como dentro da nossa OAB, que pioneiramente reconhece hoje o direito cooperativo numa grande integração com o sistema cooperativo brasileiro, né, em vários estados do país, e no nosso caso aqui também em subseções. Então, a gente fica muito feliz de poder trazer, dentro da programação do mês da advocacia, o nosso painel sobre direito cooperativo, chamado O Exercício da Advocacia Cooperativa, Experiências, Desafios e Oportunidades. Acho que, com os nossos 3 palestrantes, vivenciamos esses 3 grandes aspectos. Eu gostaria de agradecer-lhes e deixar rapidamente a palavra para que se despeçam, para que a gente encerre o nosso painel, começando sempre pela nossa elegantérrima doutora Marília. Por favor, doutora, a palavra é contigo. Mais uma vez, obrigada, Leonardo. Eu queria agradecer muitíssimo a oportunidade de novo e, para não tomar tempo, dizer que contem sempre comigo. Seu chamado é uma ordem, sempre que me chamar pode contar, que eu vou estar aqui. Obrigado, minha amiga, obrigado. Professor Norberto, por favor, suas palavras. Obrigado, professor. Eu quero agradecer também à OAB Santa Catarina, Comissão de Direitos Cooperativos, quero deixar um abraço aos colegas que estão aqui conosco e, principalmente, deixar uma mensagem de entusiasmo, uma mensagem positiva, né? Vale a pena advogar no meio cooperativista, né? Vale a pena, sim. É gratificante de todas as formas, né? Venham, trabalhem conosco, serão sempre super bem-vindos e contem conosco para o que precisar. Muito obrigado, agradeço mais uma vez a todos. Obrigado, professor. Meu querido amigo presidente Ronaldo, por favor, com as tuas palavras para a gente encerrar o painel de hoje. Bom, a palavra só pode ser naturalmente de agradecimento aos colegas que eu tive honra de dividir o painel. Agradeço, então, na pessoa do nosso presidente da Comissão Estadual e nosso membro da Comissão Nacional, dileto amigo Leonardo da Faia. É um privilégio aceitar o teu convite, sempre bastante honroso e especial, por Santa Catarina, um estado cooperativista, mas tenho que agradecer também ao nosso presidente do Conselho Federal, que, ao fim e ao cabo, foi a pessoa que teve essa sensibilidade, essa percepção da importância estratégica do direito cooperativo e abriu as portas, né, para esse nosso ramo no Conselho Federal. Isso é um passo assim, bastante emblemático. Acho que o Leonardo se lembra de quando nós éramos presidentes da Comissão Estadual, e nós contávamos umas 3 comissões, hoje são para lá de 14, na minha última conta, com comissões de subseções, chegava a 15, fora a Comissão Nacional, né? Então, isso mostra uma progressão bastante relevante, e quem tem assistido pronunciamentos bem recentes do presidente Felipe Santa Cruz tem percebido o quanto que a palavra de um presidente de Conselho Federal, um órgão como a OAB e do SCOL, né, do destaque que o Felipe Santa Cruz tem, isso é um empréstimo muito importante de relevância para a nossa pauta. Então, meu agradecimento renovado ao Conselho Federal na pessoa do seu presidente Felipe Santa Cruz. No mais, uma ótima noite aí para todos os meus colegas e para todo mundo que nos assistiu. Gente, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a todos pela presença. Nós, da Comissão de Direito Cooperativo, ficamos muito felizes em colaborar para esse mês da advocacia, o evento que vai até o final do mês. São mais de 270 painéis ao longo dessas 4 semanas do nosso mês, o mês do advogado. Então, muito obrigado pela sua participação também. Aqueles colegas da comissão que também estão assistindo, um obrigado especial por todo o trabalho que a gente tem feito em todas as regiões de Santa Catarina. É um trabalho muito bonito. Agradecer a cada um de vocês também, né? Esse espaço é de vocês, né? E, ao mesmo tempo, desejar a todos uma feliz noite, um ótimo resto de semana, curtam o frio que está fazendo no sul do Brasil, aproveitem, né? E, por favor,
se for possível, fiquem em casa. Se precisarem sair, saiam de máscara. Nos cuidemos ainda, porque ainda essa pandemia ainda não passou. Uma boa noite a todos, um abraço. É um prazer sempre estar com todos vocês. Até mais. Boa noite.